Viver é uma escola. Quem é que pode falar sobre a vida como um grande professor? Não, sobre a vida todos nós falamos como especuladores, com as ideias, com as frustrações que já tivemos, com os erros que já vivemos e que já cometemos e o que aprendemos com eles, com os sucessos. Nós vamos falando sobre a vida, nós vamos trocando ideias, para que as minhas ideias encontrem as tuas ideias. E espero que elas sejam úteis, que elas fortaleçam teu coração, para você conseguir, ao menos, assumir uma questão muito séria na vida, que é a tomada de decisão. Todo ser humano tem que tomar decisão, querendo ou não, até porque não tomar uma decisão já é uma decisão tomada. Ou seja, para começo de conversa sobre a vida valer a pena ou não, é preciso deixar muito claro que a tua vida pode não valer nada no sentido do que é que você está fazendo com ela. Tua vida está valendo a pena? Pode ser que não. Porque a mediocridade é uma possibilidade para todos nós, porque nem tem cartas marcadas, um X nas costas, esse aqui vai ser um sucesso, esse aqui vai ser um fracasso, esse aqui vai se dar bem, não. Óbvio que condições sociais, econômicas, familiares propiciam isso, porém ninguém veio com um X nas costas, porque não, esse aqui só vai tomar a decisão certa. Não, a gente passa a vida diante da bondade e da maldade diante de nós, e é minha e sua responsabilidade de, diante da bondade e da maldade, escolher, decidir. Isso dá às pessoas más a responsabilidade pelos seus péssimos atos, e isso dá às pessoas bonitas, às pessoas boas, a beleza de terem escolhido pelo lado bonito da vida. Agora, o beleza e o horror estão aí, o tempo todo. E o tempo todo eu e você temos que decidir. E temos que decidir sabendo que todas as nossas decisões têm desdobramentos. Dificilmente existe uma decisão neutra que não vai trazer nada para você. Gosto de uma frase do Augusto Cury que diz assim: a brevidade da vida é espantosa e os fenômenos que a envolvem são assombrosos. Choramos ao nascer sem compreender o mundo em que entramos e morremos em silêncio sem entender o mundo de que saímos. Talvez seja um pouco exagerado demais, mas em alguma maneira nós estamos aí na frase. A gente chora, nasce sem saber muito bem aonde que a gente está entrando, e a gente encerra os nossos dias sem entender tudo sobre a vida, sem entender todas as variáveis, sem entender por que algumas coisas da nossa vida não deram certo, sendo que a gente pensou tanto, a gente estudou tanto, a gente planejou tanto. No papel estava perfeito, a gente só esqueceu de combinar isso com a vida. E aí a gente fica lá no final do ano falando, mas como é que aquilo não deu certo? Porque são tantas variáveis e por vezes a gente não consegue lidar com todas elas. A vida é um espanto, a vida é um assombro. O espanto dá medo, o assombro dá felicidade. A vida dá sustos. A vida dá nó no estômago. Porque para aprender a viver bem eu preciso saber exatamente que tem dia que eu olho para a vida e falo, meu, que alegria que é viver. E vamos combinar, tem dia que a gente abre o olho e fala, pelo amor de Deus, tem um jeito de eu não sair da cama. E nós temos essas inconstâncias da vida, elas fazem parte e a gente precisa aprender a lidar com todas elas. Nós somos breves, nós somos rápidos, o nosso existir é extremamente ligeiro, assim como nós somos frágeis. Se nós entendêssemos mesmo quão breve é a vida e quão frágeis são as experiências que nós vivemos, nós não perderíamos tempo assistindo televisão ao invés de brincar com os nossos filhos pequenos, nós não perderíamos. Jamais. O problema é que a gente sempre acha que amanhã a gente brinca. Se nós entendêssemos a brevidade da vida, nós jamais sairíamos da mesa do almoço com os nossos pais. Jamais. Porque a gente acha que eles vão estar na mesa do almoço para sempre. Se nós entendêssemos a brevidade e a fragilidade da vida, a gente ficaria sentado na mesa do almoço do domingo até o último instante. Por quê? Porque aquilo ali é sagrado. Se nós entendêssemos como é breve, como é frágil, a gente ia rever
um monte de coisa na nossa vida é que a nossa vida é breve. Não é para dar medo. Porque no reino de Deus nada é para dar medo. No reino de Deus tudo é para gerar consciência. A questão não é para ficar com medo da morte, a questão é para você saber o seguinte: isso vai chegar. Então, se vai chegar, como é que eu vou viver enquanto não chega? Essa é a grande questão da nossa vida. E porque é breve, porque é frágil, porque é imprevisível, que eu tenho que tomar muito cuidado com as brincadeiras que eu estou deixando de ter com os meus filhos, com as pizzas que eu estou abrindo mão com os meus amigos, com as flores que eu estou deixando de enviar para as pessoas que eu amo. Abre teu olho, porque existem coisas que são sagradas. E é exatamente essa consciência de que cada dia que eu vivo é um dia menos, é que fará com que a minha vida valha a pena. Não, mas isso aí é muito trágico. Não, sabe o que é trágico? Viver os dias da tua vida sem valorizar os dias da tua vida. Porque o tempo é o único bem não renovável da nossa vida. Você pode ganhar dinheiro, perder dinheiro, ganhar dinheiro de novo. Você pode viver um amor, perder esse amor e ganhar um amor de novo. Você pode ter amigos, perder amigos e ganhar outros amigos. Porém, o tempo, meu querido, depois que ele passa, nunca mais. O dia de hoje, nunca mais. Não, teremos outros, eu espero que sim, espero que tenhamos muitos. Mas o de hoje, ele é um bem não renovável. Passou, acabou e a gente não tem mais acesso a ele. Então, muitas questões estão diante de nós. E a gente precisa aprender na vida a valorizar os nossos dias, a valorizar o nosso tempo, porque na hora que eu entender que o tempo é breve, que a vida é frágil, eu não vou perder mais minha vida, mais tempo da minha vida com coisinha que não vale nada. Por isso que na vida a gente tem que pensar o seguinte: não deixe para amanhã as coisas que você tem que tratar hoje, não deixe para amanhã as coisas que você tem que deixar para lá. Em outras palavras, nós estamos falando que para viver uma vida que vale a pena, a gente precisa sentar e reavaliar todas as nossas prioridades. A gente precisa reavaliar as nossas importâncias. E importância é o quê? É aquilo que eu trago para dentro, é aquilo que eu importo. O que é importante? Importante é aquilo que você pega e coloca dentro de você. Essas são as suas importâncias, é o que você importa. Quais são as coisas que eu vou importar, eu vou trazer para dentro de mim, e isso é muito sério, porque aquilo que você vai trazer para dentro de você, vai viver dentro de você. Tudo aquilo que você pegar como verdade, tudo aquilo que você pegar como prioridade e importar, engolir, vai ficar dentro de você. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas importâncias? Quais são as coisas que você está trazendo para dentro de você? Elas de fato vão fazer com que a tua vida valha a pena? Elas de fato vão fazer com que ao chegar em dezembro você vai olhar para trás e falar: que ano! Que coisa linda de ano! Porque eu importei coisas que de fato valiam a pena. Ou seja, a gente tem que pensar na fragilidade da vida, a gente tem que pensar na brevidade da vida, a gente tem que pensar nas nossas importâncias. A gente precisa aprender a tratar a vida como algo extremamente especial e não como uma coisa que a gente faz todo dia. Ué, mas a gente faz todo dia. Mas não podemos tratar como algo que a gente faz todo dia, como se fosse qualquer coisa. Senhor, os dias da nossa vida passam rápido demais. Quando tem muita saúde, muito vigor, chega a 80, 90 anos, mas chega lá, sabe como? Cansado. Então eu entendo que nós somos desafiados a valorizar a nossa existência. E falando aqui, acho que eu falando, você ouvindo e falando, poxa, é mesmo, né? Só que a gente vai para a vida. Só que a gente vai viver ali mesmo, assim. E na vida a gente paralisa. Então eu quero pensar com você duas possibilidades que podem paralisar a tua vida. A primeira delas é você se paralisar, já que estamos falando do tempo, da brevidade, de que os dias passam.
é você paralisar diante do teu passado. E aí mais uma vez nós ficamos diante da força opressora que o passado pode, não é que ele exerce, mas a força opressora, dominadora, que o passado pode exercer na nossa vida. Por que o passado pode exercer uma força repressora, condenatória? Porque você já tomou decisões extremamente erradas na sua vida. Porque você já pisou na bola com pessoas. Porque você não percebeu algumas coisas sagradas com determinadas pessoas e essas pessoas morreram. Porque você demorou para tomar algumas atitudes. Então tudo isso está no teu passado. E elas vão prendendo a nossa vida. Então a gente tem dificuldade de lidar com o nosso passado, a gente tem dificuldade de olhar para trás. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha de admitir coisas que nós fizemos, a gente tem vergonha. Então, enquanto você não se perdoa e se organiza e faz o que tem que ser feito, o que o tempo está fazendo? Está passando. Os dias estão passando. A outra possibilidade é você perder os dias hoje e não ter uma vida que vale a pena hoje, porque você está absolutamente presa no seu futuro. E você ficou preso no passado? Não, você ficou preso no futuro. E o futuro? O futuro não existe. Você está preso em alguma coisa que não existe. Porque o teu futuro é consequência daquilo que você está fazendo hoje. Hoje é a semente. O futuro é o fruto. Quais as sementes que você está jogando hoje? Não acontece nada novo. Lógico, você não faz nada novo. Não vai acontecer nada novo se você não fizer nada novo. Aí de novo nós estamos diante do desafio de olhar para a gente mesmo e criticar as nossas próprias posturas. Eu sou super a favor de você sonhar, muito. Eu acho que os nossos sonhos são fundamentais. Mas sonho não pode se transformar em ansiedade. Sonho tem que se transformar em atitude. O meu sonho tem que ser a mola propulsora para eu fazer coisas hoje. É a realidade para dizer, cara, você está vivo. Aproveita e faça coisas legais na tua vida hoje, porque uma hora você não vai poder mais. Eu quero que você saia daqui hoje à noite com a consciência de que sua vida pode valer muito a pena, mas não vai valer antes de você entender a brevidade e a fragilidade dos teus dias. Porque tudo que é frágil, tudo, a gente reveste de cuidado. Tudo aquilo que pode quebrar na nossa casa, numa viagem, numa mudança, a gente dá todas as recomendações de cuidado. Pois a tua vida é isso. O objeto mais sagrado e mais frágil da mudança que você está fazendo é você mesmo, são os teus dias. Tome muito cuidado com eles. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. E como que se torna incrível quando a gente tem consciência de que ela é breve, de que nós temos que tomar decisões, e elas precisam ser nesse dia que se chama hoje.